Bom dia, feliz quinta-feira, aqui de novo. Gratidão por esse dia, hoje está um dia lindo de sol, calorzinho gostoso, aqui em Florianópolis. Depois de uma noite de chuva e friozinho, né? Luana, bem-vinda. Pede acesso aí, Luana. Deixa eu ver se eu consigo te convidar aqui. Hoje nós vamos fazer uma live em dupla. Parceira de jornada, de curso. Bom dia, bem-vinda, Luana. Bom dia, muito bem-vinda. Olha, muito obrigada pelo convite. Olha, muito bem-vinda, porque eu tô tão acostumada a fazer live. Sim, sim. Que bom te ter aqui. Tá me ouvindo bem? Tô sim, obrigada. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui batendo um papo com você. E é Alguém. sempre bom a gente estar acompanhada, traz mais segurança, enche o campo, esse campo lindo, e a gente, na verdade, trabalha olhando para as mesmas questões, trabalhamos basicamente os mesmos temas, a gente olha para o ser humano como um todo, né, Luana? Sim, E, sim. e isso é tão bom, isso é tão importante, e é algo assim que eu digo assim, nós, seres humanos, estamos tão precisados de falar, de sermos ouvidas, nós mulheres, né? Paulo Roberto, bem-vindo aí. Então, assim, quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estiverem ao vivo com a gente aqui e a todas aquelas pessoas que assistirem a gravação da live depois, que vai ficar gravada no meu Instagram, acredito que da Luana também, depois ela posta lá. E é um prazer estar aqui falando mais uma vez sobre nossa postura diante da vida, diante dos relacionamentos. Eu tenho trazido muito isso, né, Luana? A questão do adultecer, a visão sistêmica, as constelações familiares, que foi algo assim que transformou a minha vida. Deixa eu botar menos silencioso que você está gritando. Transformou algo que transformou a minha vida. Então hoje eu consigo olhar para a minha vida, olhar para a minha história e acolher isso com muita amorosidade, me compreender e compreender as dinâmicas que regiam a minha vida até então. Então, ter o contato com a constelação familiar foi algo assim que foi um divisor de águas na minha vida, e a sistêmica agora é algo assim transformador, né? Tu também está nessa jornada e tomara que muitas pessoas busquem por essa caminhada, busquem esse conhecimento, porque é algo fantástico assim que nos traz muita leveza ao enfrentar a vida e o dia a dia. Mas a Luana, hoje, bem-vinda. Vou deixar ela se apresentar agora, porque muitas pessoas que depois vão participar ou assistir a live não te conhecem. Bem-vinda aí e te apresenta aí, fala um pouquinho do teu trabalho. Eu sou a Luana Levi, né? Eu sou mentora de relacionamentos, também por meio da visão sistêmica, né? E meu objetivo, Dolores, e para quem está aqui nos assistindo, né, é ampliar a consciência das pessoas quanto aos relacionamentos abusivos. Esse é um mercado que eu atuo com base na minha própria história, né? Eu fui uma pessoa que vivi relacionamento abusivo, enfim, fui até o fundo do poço. E esse movimento, depois de entender por meio da visão sistêmica quais são as dinâmicas, né, que estão por trás de tudo isso, me fez desejar mesmo divulgar, disseminar essa sementinha, né, da autoconsciência, da autorresponsabilidade, né, da automotivação diante das circunstâncias da vida, entender as nossas necessidades, os aprendizados que não foram concluídos lá na nossa infância e que por conta disso, muitas vezes a gente acaba se envolvendo, né, numa relação que não é funcional, né, e sim disfuncional. Então, esse tem sido meu trabalho. Eu tenho aplicado esse movimento também nas palestras que eu ministro com educadores, com pessoas que agora eu vou começar a fazer um portfólio para a empresa, porque a violência, a agressão, o excesso, né? Que as pessoas têm uma falsa ilusão de que relacionamento abusivo é só quando tem agressão física ou toque em genital. E não é isso. Tá muito além disso, né?
Tudo que é excessivo é abusivo. Então, eu levo esse conceito, esse olhar, amplio a consciência das pessoas para os mais diversos âmbitos, né? Relacional, porque a vida afinal é relacionamento, né, Dolores? Não tem Sim. como viver sem se relacionar. Então, que seja de uma forma mais fluida, mais funcional mesmo, né? Em prol da vida, né? Então, esse é o que eu tenho desenvolvido de trabalho do lado de cá. E isso é muito legal. E assim, quando a gente olha para isso, quantas pessoas vivem relacionamentos de tortura, né? Relacionamentos de conflito. E é como tu diz, assim, a violência ela não está só na agressão física, ela vai muito além. E isso é fato. Mas o Sim. nosso tema hoje é você repele ou você atrai as pessoas? E quando eu falo assim, relacionamentos, normalmente quando a gente fala relacionamento, a gente foca num primeiro momento relacionamento afetivo. Só que a nossa vida é relacionar-se. É. E o relacionar-se é nós conosco mesmas, para depois partir para a nossa relação com o marido, com filhos, com amigos, enfim, com a vida com as pessoas lá fora. Sim. O que que faz da gente ser alguém atraente? E quando a gente olha, e a gente vai focar aqui mais relacionamento afetivo, sim, porque o nosso trabalho se volta para relacionamentos afetivos, muito mais, mas a vida é relacionar-se, quando a gente olha para isso, quando a gente olha para a gente mesma, eu olho para mim, quando eu me olho no espelho pela manhã, quando eu me olho no espelho à noite, eu sou uma pessoa que me atraio? Eu tenho em mim algo que me atrai? Uhum. E o que eu tenho em mim que me repele, que eu não gosto em mim? Eu preciso começar tendo esse olhar, né, Luana? A gente tem que olhar para a gente, por quê? Porque quando a gente vai para os relacionamentos, sejam quaisquer relacionamentos, nós vamos nos aproximar e querer pessoas perto da gente que nos atraiam. E o que a gente olha nelas que nos atrai? O que eu espero do meu companheiro, o que eu desejo que ele me ofereça, que me atraia. Sim. Porque tem Total. atitudes, tem comportamentos, tem coisas do outro que me repele, que eu não gosto. Mas assim como tem em mim também coisas que repelem as pessoas, que elas também não gostam, só que nós, e eu trago muito essa questão assim da autoestima, do autoconhecimento, do adulto infantilizado, né? Nós, quando estamos no adulto e a nossa criança interior no comando, para quem não ouviu falar sobre isso ainda, eu tenho muito conteúdo lá no Instagram, aí no Instagram, que fala sobre essa questão, a Luana também deve ter, que fala sobre essa questão de adultecer. Quando nós estamos na vida no adulto, nos relacionamentos com a criança interior no comando, as nossas emoções no comando da nossa vida, nós vamos estar nos relacionamentos esperando sempre que as pessoas nos aceitem o tempo inteiro como a gente é. É Uhum. difícil para a gente lidar com a crítica, é difícil para a gente lidar com algo que para nós não somos perfeitos, mas para o outro não é. Só que nós queremos que o outro seja perfeito para nós o tempo inteiro. E como isso é difícil. Né, Luana? Fala um pouquinho aí sobre isso. Total. É importante, né, dentro do que você falou, na relação intrapessoal, né, com a gente mesmo, de frente para o espelho, é da gente entender que as nossas necessidades são nossas responsabilidades, não é do outro. E muitas vezes, Dolores, a gente procura no outro suprir aquilo que nos falta. Eu Uhum. estava no movimento agora há pouco, né? E incrível como as pessoas têm essa visão de que o outro me deve. O outro tem o dever para comigo. E o seu dever para com você mesmo, antes de ter deveres e direitos com o outro. Então, esse é um movimento, né, que dentro do adultecer é só quem está em ordem consegue viver a plenitude do relacionamento. Começando pela gente, começando nessa plenitude de frente para o espelho, de me amar tal como eu sou, amar o corpo, amar os meus defeitos. Amar qualidade é muito fácil, né, Dolores? Amar Muito, qualidades muito.
Muito fácil. Mas e quando a gente não consegue olhar para as nossas fragilidades, para as nossas debilidades, para as nossas limitações mesmo? Quando a gente não consegue olhar para isso com amorosidade, é quando a gente começa a ter mais dificuldade com o relacionamento lá fora. Seja com par, seja com trabalho, seja até com o dinheiro. As energias que vão fluindo para a vida vão ficando truncadas, vão ficando travadas, né? Porque a gente não consegue nem olhar de frente, olho no olho, olhar para as nossas reais cicatrizes, colher daquelas cicatrizes os aprendizados que a gente teve na vida. Então, e a gente ainda espera do outro, né? Eu vejo muito isso nos meus atendimentos. E é uma natureza humana, né? Se a gente parar para pensar, é uma natureza, né, humana. A gente espera do outro porque a gente vive na carência da criança. Quando a gente está nessa dinâmica de querer que o outro supra em nós algo que nos falta, nós estamos na fase do tomar, que é a primeira infância. Que é a fase assim, ó, que a criança precisa que os pais entreguem o tempo inteiro. Então, quando nós no adulto vamos para um relacionamento, seja ele com parceiro, seja ele com parceira, seja ele, né, com filhos, com trabalho, nós estamos sempre esperando algo, receber algo, nós estamos na fase do tomar. E isso é inconsciente. E isso provoca muito sofrimento. Por quê? Porque o outro que está ali para nós, ele não está ali na função e no papel de ser a nossa mãe e o nosso pai. Ele vai estar ali no outro, exercendo um outro papel, outra função na nossa vida. Eduardo, bem-vindo, querido. Que tempo, quanto tempo não te vejo. Então, o outro vai estar ali para nós com um outro papel, outra função. Só que nós, de forma inconsciente, vamos estar ali querendo que o nosso desejo, que a nossa necessidade seja atendida. Então, nós vamos ser pessoas nesses relacionamentos, e a gente observa isso também no âmbito do trabalho. Eu venho da área da educação, então trabalhava numa escola grande, com muitos colegas, e quantas vezes eu também me via lá esperando o tempo inteiro que a supervisora, que a diretora, que as, né, enxergassem o meu maravilhoso trabalho. Eu estava precisando tomar, eu estava precisando ser vista. Sim. E às vezes, quando isso não acontecia, vinha a reclamação, o quanto a gente se torna repelente quando a gente está num ambiente e a gente só reclama, só critica, a gente não aceita crítica, mas a gente se acha no direito de cobrar dos outros o tempo inteiro. Sim, total. E no relacionamento com filhos e com marido não é diferente. No relacionamento com pais, como é que isso funciona quando a gente está na relação com os pais? Eu perdi os meus pais já faz muito tempo. A mãe já faz mais de 30 anos. Eu tinha 21 quando ela partiu, então faz bastante tempo. Quando a gente ainda olha para os pais e reclama e espera, porque meu pai não me deu isso, porque meu pai foi ausente, porque meu pai isso. A gente está na fase do tomar. E enquanto eu estou olhando para os pais, eu não olho para frente para minha vida. Eu olho para lá, esperando que algo ainda venha de lá e não vai vir. E não vai vir. E no aqui, no agora, quando eu estou reclamando, eu não me torno uma pessoa atraente para a vida. Sim. Na relação com os filhos, quando eu vivia isso. Vivia um relacionamento turbulento, tóxico, de muitas traições, agressividade, a violência que não no início lá atrás foi física, mas eu tomei as medidas, a agressão física parou, mas a violência se perpetuou de outras formas. Então, quando eu tomei a decisão da separação, eu fiquei chocada assim quando eu fiz a constelação, o quanto que eu pedia desses filhos, que esses filhos me salvassem, porque eu me sentia a maior vítima sofredora de toda aquela situação. Então, o marido foi, mas os filhos ficavam e eu esperava que aqueles filhos se voltassem para mim. Pobre da minha mãe, então nós vamos cuidar dessa mãe agora. E o quanto isso pesa para eles. E o quanto eu me tornava uma pessoa repelente, porque a gente não tem como se tornar uma pessoa atraente quando tu tá se lamentando o tempo inteiro, chorando o tempo inteiro, se vitimizando o tempo inteiro, quando que naquele relacionamento eu também tinha a minha responsabilidade. A gente não olha para isso e enxerga culpados, né, Luana? A gente olha para os relacionamentos e a gente
compreende que existe o fazer. Eu fiz daquele jeito porque eu não soube fazer diferente. Sim. O outro fez daquele jeito porque ele também não soube fazer diferente. Mas o que eu faço agora com tudo aquilo que eu tenho? Sim, total. Dolores, essa é a maior dificuldade das pessoas de assumir a autorresponsabilidade, de assumir a sua parcela da responsabilidade e culpa daquilo que ela vive. Normalmente, né, eu sou coautora, Dolores, até esqueci de contar isso para você, né? Sou coautora de um livro que trata de relacionamentos abusivos, né? São vários autores que têm lá relatos autobiográficos, como o meu, mas tem também histórias, né, da psicóloga, da delegada, da advogada, todo o âmbito, né, que circunda essa situação. E de todos os lados, incrível. E hoje a gente vai estar numa roda de conversa sobre isso numa livraria, né? As autoras e as pessoas que estiverem lá. É incrível como todo o sistema dessa esfera vê só as pessoas como vítimas. Sim. Isso tira totalmente a força destas mulheres. Tira total a força delas. Mas tem todo um sistema, tanto que tem um debate que está acontecendo aqui em Campinas que muda essa visão a partir da visão sistêmica. Então, são advogadas que têm lá o olhar exatamente dos 50% a 50%, é responsabilidade. Todo relacionamento é 100%. Então, aqui a gente está começando um movimento que é recente, né? E é novo, assim, se a gente considerar o tempo que existe aí dentro da lei, da Maria da Penha, mas das pessoas não pararem mesmo de procurar os culpados, os vilões e aliados, né? Existem só dois caminhos para a gente viver a vida: caminho de solução ou caminho de vitimização. Sim. Não tem outro, né? Então, assumir essa responsabilidade sobre a sua vida, sobre aquilo que te acontece, as consequências que você vive dentro das suas escolhas, é a maior dificuldade dentro do processo relacional. É muito mais fácil quando a gente quer culpar o outro, né? Fica fácil. É Fica muito leve. mais fácil. Então, é um movimento, e infelizmente, né, esse movimento da vitimização é exatamente o movimento que repele, né? É um movimento que afasta as pessoas, né? É um movimento que repele. Porque, na verdade, quando a gente está no sofrimento da criança não sabe enfrentar o mundo adulto. O adulto, sim, o adulto faz o que é preciso. A criança, ela fica no sofrimento. E aí a gente olha, eu olho para a minha história de vida e olho para a história de vida de algumas pessoas que eu atendi. Exatamente, Eduardo, aprendemos diariamente. A vida é um exercício diário, a mudança é um exercício diário. E quando eu olho para a minha história e para a história de muitas pessoas que passam, né, que trazem essas experiências de relacionamentos, o que a gente vai observar? Quando a gente está numa relação abusiva e a gente vai combinar uma live para falar só sobre esse tema, que é um tema muito, muito importante, extremamente importante para trazer clareza do que é o abuso, na verdade. O que a gente vai observar, assim, quais são as dinâmicas de comportamento? Eu, naquele relacionamento, eu me via e sou, né, uma pessoa maravilhosa, mas eu me via naquele relacionamento como a melhor mulher que poderia ser. Eu não conseguia ver em mim as falhas que eu também tive para que aquele relacionamento fosse para aquele lugar. E por que a gente fica num relacionamento tóxico por muito tempo? No queixume, no vitimismo, na dor. O que nos prende ali? É a dependência emocional. É aquela busca que eu espero do outro algo que ele cure em mim. Eu espero que ele cuide das minhas feridas, das minhas dores. Então eu fico esperando que ele traga algo diferente. E isso passou 1 ano, passou 2 anos, passou 22 anos e não aconteceu. Sim. Total. Entende? Por quê? Porque ele dava aquilo que ele tinha sobrando nele. E era só aquilo.
Eu entregava aquilo que sobrava em mim. E a gente precisa, num relacionamento, entregar somente o que sobra. Porque a partir do momento que eu começo a tirar de mim para dar para o outro, eu começo a me sobrecarregar. Então, eu tiro daqui para entregar para o outro. Eu sufoco o outro e falta em mim. E aí eu começo a me tornar uma pessoa repelente. Por quê? Porque quando a gente come demais, embucha. Tem que botar, tem que parar, tem que botar para fora. Fica indigesto. No relacionamento, nos relacionamentos não é diferente. E no relacionamento com o trabalho, quando a gente olha para isso, o que, que faz uma pessoa se tornar repelente num ambiente de trabalho? Quando ela quer saber mais do que o chefe, quando ela está o tempo inteiro criticando, quando ela está falando do seu colega, quando o tempo inteiro precisa mostrar o que está fazendo, isso torna uma pessoa repelente. Quando reclama demais. E quando eu olho para os meus filhos adultos, também eu me torno uma mãe repelente. Por quê? Porque eu quero ainda coordenar a vida deles e querer tratar eles como umas crianças. Então, quais atitudes que me tornam uma pessoa atraente ou repelente? A gente precisa olhar para a gente em todas essas relações, porque a vida da gente são todas as áreas. Não é só a área afetiva. São todas as áreas, né, Luana? Fala mais um pouco aí sobre isso. Sim, sim. E se a gente pensar, né, como se a gente olhar dentro dos movimentos dos círculos, né? Então a gente vem para esse mundo e vem para a nossa família de origem. E aí a gente vai depois para a esfera social, se relaciona, cria novos vínculos afetivos, e depois a gente vai para os movimentos das trocas e vai servir, e vai, né, para o relacionamento de trabalho. Tem muita coisa que a gente precisa, na real não muita coisa, uma única coisa que a gente precisa pensar. Se eu estou sendo uma pessoa, se eu estou vivendo relações conflituosas, de atrito no meu trabalho, você vai ter que olhar na esfera anterior. Como é que está a sua esfera dentro do seu relacionamento afetivo? Eu estou levando para aquele lugar algo que eu estou precisando aqui atrás? Se eu estou com conflito na minha esfera relacional, afetiva, de casal, com meus amigos, com os vínculos mais íntimos, eu estou buscando ali algo que está faltando no círculo de trás. Então, eu estou com problema no dinheiro, no meu trabalho, na minha prosperidade, ali, eu preciso olhar na minha esfera relacional, afetiva. Eu estou com problema na minha esfera afetiva, eu tenho que olhar para a esfera da família de origem. E as pessoas, o que acontece, né? Normalmente, lá para os comportamentos que repelem, né? Eu não sei se você concorda comigo do lado daí, Dolores, mas eu vou te contar que existem, dentro de tudo que eu já mapeei aqui nos meus atendimentos, 3 comportamentos que são evidências de que uma pessoa repele a outra. São comportamentos que repelem, são comportamentos que colocam essas pessoas em relações disfuncionais. Que são o senso de importância elevado, quando a pessoa acha que ela é a última bolacha do pacote, ela faz tudo, ela é sem ela o mundo para. Quando ela tem excesso de controle, que só ela sabe tudo, ou excesso de controle, senso de importância, ou quando ela é muito permissiva. Eu aceito tudo, eu não posso falar nada, eu não posso, né? Ela é permissiva. Esses 3 comportamentos, ele evidencia relações disfuncionais e comportamentos que repelem. Eu mapeei esses comportamentos aqui durante os meus atendimentos. Então, isso, quando a gente olha, né, alguém que tem excesso de controle na liderança do trabalho e acha que sem ela o trabalho para, a empresa fale, pode olhar na esfera anterior. Ela deve estar ali vivendo permissividade. Pode olhar para a esfera anterior. É fato. E aí, ali dentro da esfera anterior, quando ela está muito permissiva, para vocês também? Aí, voltou. Travou. Legal.
Então, quando você tá ali, a pessoa tá super se sentindo super importante na esfera do trabalho. Aí em casa, lá no relacionamento afetivo, provavelmente ela tá vivendo a permissividade. Quando a gente olha para o círculo anterior, lá na fase com a relação com os pais, com os parentes, ela quer ser a controladora de tudo. Só ela sabe o que ela faz. Então ela acaba se tornando repelente e nas três esferas e acha que o mundo gira contra ela. Faz sentido isso aqui para você? Faz sentido. Eu já tinha olhado por essa ótica. Na verdade, a gente olha, tudo tem a ver com a postura, né, Luana? Comportamento. Então, e eu diria assim, ó, eu não vou só olhar na esfera do relacionamento, no trabalho e relacionamento. Eu vou sempre olhar para a esfera lá da primeira infância. Sim. Como é que essa pessoa se relaciona com os pais? Como é que essa pessoa enxerga os pais? Aceita, acolhe? O que ela, se ela tomou o suficiente, se ela ainda espera algo desses pais, se eu ainda olho para o relacionamento dos meus pais e eu julgo. Uhum. E quando eu julgo um ou outro, se eu julgo o pai, eu excluo e tomo as dores da mãe. E nesse momento eu me sinto superior a eles. Então eu olho para essa mãe, eu tomo as dores dela, me sinto superior a ela. Então eu vou para um lugar que não é o meu. No meu relacionamento eu vou reproduzir isso e na relação com o trabalho a mesma coisa, de uma forma diferente, mas se estabelecem as mesmas regras ali. Então é bem como tu traz assim, ó. Quando a gente está fora de ordem, sempre a gente vai ser alguém repelente. Sim. Porque eu vou estar assistindo uma aula num curso, como a nossa professora Alessandra Camilo fala sempre, e nós não vamos estar ali sentadas na postura da aluna tomando, nós vamos querer estar interferindo o tempo inteiro, estar querendo saber mais do que ela. Então, estar fora de ordem é eu não respeitar a hierarquia. E num relacionamento afetivo, nós vamos ter que lembrar sempre que são duas pessoas diferentes, hierarquicamente falando, iguais no relacionamento. Porque é 50% responsabilidade de um, 50% do outro. E o que eu faço com os meus 50% de responsabilidade quando o relacionamento não está indo bem? Mas eu estou com uma pessoa que no início era o príncipe encantado e de repente virou um sapo. O que me atraiu nele lá atrás e o que hoje me faz sentir como se fosse um cactus que me repele. Eu quero estar longe. O que eu não enxerguei lá atrás que eu estou enxergando agora. Porque a gente vai para relacionamentos, a gente vai usando a máscara. Quando a gente fala em máscara e sombra, a gente usa máscara o tempo inteiro. Nós somos máscara e sombra o tempo inteiro. Sim. Então, quando a gente vai para um relacionamento, quais foram as máscaras que eu usei, quais foram as máscaras que o outro usou, para que a gente mostrasse só aquilo que a gente tinha de bonzinho dentro da gente. De repente, sabe, vai morar junto, passou um mês, passou uma semana, 2, 3, um mês, 2, começa a afastar, começa a repelir o que está sendo mostrado ali da minha essência, da essência dele, que não é mais possível usar máscara o tempo inteiro, que nos repele. Então, o que eu tenho em mim que repele o outro também, porque num relacionamento, o relacionamento não vai para as cucuias por causa de um, por causa de outro, vai por causa dos dois. É responsabilidade dos dois. Não existem culpados, existe o fazer. O que a gente faz com aquilo que a gente tem, que a gente trouxe e que a gente faz agora. O que a gente entrega, o que a gente espera receber. E aí eu li algo muito interessante que diz assim, a gente vai... O dia que a gente conseguir ser a pessoa com quem a gente deseja se relacionar, a gente vai ser feliz no relacionamento. Sim. Vou complementar isso com uma frase da nossa professora, que é uma frase, se eu não me engano, de Bert, mas eu não sei a origem, mas eu ouvi lá da nossa professora. Que ela disse uma coisa que impactou muito, inclusive nos meus atendimentos, assim, de geral. Eu usei isso para a vida, né? Que é a distância
que você quer manter do outro é a mesma distância que você tem de você mesmo. É quando você não cuida, em essência, de quem primeiro precisa ser cuidado, que é você. Dessa relação do espelho, como a gente falou aqui. Então, a distância que a gente quer manter do outro é exatamente a distância que você está de você mesmo. E naturalmente nessa postura a gente vai repelir, né? Naturalmente nessa postura você vai se repelir de você mesmo, vai repelir o outro. E as relações não vão ficar tão prazerosas e voltadas para a vida como deve ser, né? Relacionamento é uma evolução constante. O Edu falou, né? Evolução é constante. A evolução ela é pessoal e permanente. Sim. É um exercício diário. E quando a gente está assim no papel do vitimismo, a gente também está submissa. Uhum. Eu estou vítima na situação. Eu estou me submetendo a algo que o outro está fazendo, que eu não estou reagindo. Então, os meus 50% de responsabilidade ali, o que eu faço com isso. Uhum. O adulto faz o que é preciso, a criança faz o que quer. Se eu continuar na postura infantil, eu vou continuar chorando, me lamentando, esperando que alguém venha me pegar pela mão e me tirar daquela situação. E ninguém vai fazer isso. Sim. E ninguém vai fazer isso. Então, a gente está submisso num relacionamento, seja no trabalho, seja, né, no trabalho a gente vai respeitar as regras da empresa, respeitar a hierarquia também. A gente tem que olhar para isso. Eu tenho que estar no meu lugar. Isso não quer dizer que eu tenha que concordar com tudo que acontece. Eu aceito as regras, embora eu não concorde com isso, com isso, com isso. Então, isso não nos impede de nos posicionar e de dar nossa opinião para quem, de fato, devemos nos dirigir para resolver essas questões, né? De relacionamento, de trabalho, enfim. Mas a gente tem que estar no lugar da gente respeitando, sim, a hierarquia, sempre. Total. Essência não muda, Eduardo. Por quê? Porque nós somos espíritos perfeitos, vivendo uma experiência terrena em aprendizado. E nós, na experiência terrena, como seres humanos que somos, nós deixamos o nosso ego ser muito maior do que nós, a maior parte do tempo. Uhum. Mas nós temos no nosso inconsciente, além daquilo que os nossos pais nos ensinaram sobre valores e ética, nós temos no nosso inconsciente os valores da humanidade, que é a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado. Não existe o certo e o errado, existe o fazer. Eu sei que se eu tomar uma decisão, eu vou ter consequências. Então, eu fico com aquilo que é. Aquilo que eu conheço, daquilo que eu aprendi, de que forma eu me comporto diante da vida. É isso. Então, a minha essência é pura, mas os meus comportamentos são mundanos. E nós vamos nos relacionar com a vida querendo satisfazer o nosso ego o tempo inteiro. E se nós estamos nas dinâmicas infantis, muito mais, porque nós vamos esperar do externo o tempo inteiro algo que preenche em nós o que falta. Então, a submissão também é um comportamento que nos afasta das pessoas, porque você gosta de ficar perto de alguém que todos os dias traz experiência negativa da sua vida e que se queixa o tempo inteiro? Quem gosta? Que tipo de pessoas você quer ter por perto? O que te atrai nas pessoas? O que as pessoas têm que te atrai? E aí, quando a gente olha pra gente, de repente, chega num grupo maior, a gente não se sente bem, porque tem 20 pessoas, mas 4 ou 5 não me deram um sorriso. Por quê? Porque eu quero ser aceita do jeito que eu sou por todo mundo. Mas com certeza tem algo em mim que tem nessas pessoas também que nos repele. São os cactos. Cactos se espinham, nós somos espelhos. Sim. E quando a gente olha para as pessoas, a gente vai ver assim, bah, mas essa pessoa tem algo que me incomoda profundamente. Eu vou olhar nela, ele é o teu espelho. Tem que curar em você o que tem nele que te incomoda. Não, mas eu não sou assim. Quando a gente vai se olhar, de fato, a gente é.
É. Bom, como diz a nossa professora, toda pessoa que passa por você e traz uma determinada atenção vem mostrar algo que precisa ser curado em você, não no outro, né? Sempre. Então Ô, Dolores, vou contar algo aqui para você. Trouxe um elemento. Você conhece isso aqui? Já viu Sim, um elemento desse grande? que lindo. Eu Um conheço, guarda-chuva. eu conheço Será que esse essa dos galera... drinks. Então, é um guarda-chuva, né? Eu arrumei um guarda-chuva aqui que cabe na live, né? É... Será que essa galera conhece um guarda-chuva? Ah, eu Deixa eu ver. acredito que sim, né? Coloca assim aqui para mim no comentário se você conhece um guarda-chuva ou toca no coraçãozinho. Muitas vezes, né, quando a gente fala de repele, atrai, e a gente já, não sei se ficou claro aqui para todo mundo, que quem está na postura infantilizada, na ilusão, vai repelir naturalmente as pessoas, né? E como que se coloca em ordem, né? Dentro da ordem, as pessoas vão ser mais atraentes. Como que uma pessoa se coloca em ordem? Quando eu caiu a ficha dessa analogia aqui, eu falei, gente, as pessoas precisam saber disso, né? Porque é, é desafiador demais. A gente está num contexto social, né? Que tá uma bagunça generalizada e virou uma normose. As pessoas acham que é normal algo que não está dentro de um saudável, né? Então, quando eu fiz essa analogia aqui, fez muito sentido para mim. Porque olha só o que a gente está falando, né? As funções, nós desempenhamos várias funções na vida dentro da ordem hierárquica, né? Ó, o John. John, você não conhece, John, um guarda-chuva? Você tá lá só nas bateras, né? Bem-vindo, João. O John é professor de inglês e de bateria. Também é aluno da Lê Camilo, né? Bom, então, quando a gente está aqui nesse movimento, né, cuidando de tudo e de todos, menos da gente mesmo, é como se a haste do nosso guarda-chuva tivesse quebrado. A haste é você, essa criatura linda que nos ouve aqui, né? A haste é você, é o centro da sua vida, é você. Sem a haste, o guarda-chuva não funciona. Quando você está em ordem, você está no seu lugar, você vai saber colocar ordem nas funções que você desempenha na vida. Os raios do guarda-chuva, Dolores, eu trago como as funções de filha, de esposa, de mãe, de profissional, né? De vizinha, de amiga, enfim, de todas as funções e papéis que a gente desempenha. E eu costumo dizer que a lona do guarda-chuva são os problemas da vida, do cotidiano, que é problema todo mundo tem. Bom, beleza. Mas como que eu determino quais os problemas que eu vou solucionar dentro de cada função que eu desempenho na vida? O que está por baixo aqui são os nossos princípios e valores. As nossas ações, elas são movidas pelos nossos princípios e valores. Então, quando você trouxe essa questão, né, de que a gente vem com um embasamento de todos o valor ético, moral que a gente recebeu lá dos nossos papais, do nosso sistema. Então, muitas vezes a pessoa sai fora da ordem e deixa de se cuidar da haste central da vida dela, porque de repente tem que dar a vida em prol do outro. Ouviu da mamãe falando, eu fiquei no casamento ruim por tua causa. Aí ela acha que deve a vida para a mamãe. Então, é extremamente importante a gente pensar no nosso guarda-chuva. Aqui, eu trouxe dois, né? Cada um é um. Quando a gente anda junto na rua, com um dia de chuva, os guarda-chuvas estão assim, alinhadinhos, né? Como a Dolores falou, somos diferentes, ó, guarda-chuvas diferentes, mas de igual dignidade, de igual inteireza, com todas as nossas debilidades, com todos os nossos defeitos, mas somos iguais.
em dignidade, em possibilidade. O campo de infinita possibilidade está aberto para todo mundo. Então, quando a gente está em ordem, quando a gente está cuidando verdadeiramente da haste do nosso guarda-chuva e colocando as funções em ordem, fica muito mais leve viver. E viver uma vida delícia, atraindo coisas delícias, relacionamentos delícias. Faz sentido isso aqui para você, Dolores? Faz todo sentido. E o que eu tenho falado muito, assim, para as pessoas que eu atendo, quando trazem a questão, assim, de olhar para o outro com dó, com pena, como um coitado que não consegue dar conta das coisas. O quanto que a gente, quando vai para a vida, nos relacionamentos, vai abraçando, carregando o nosso guarda-chuva e querendo carregar o guarda-chuva do outro, a gente se enche de guarda-chuvas, das coberturas desses guarda-chuvas, a gente quer tomar para a gente, porque o outro não dá conta de carregar o seu guarda-chuva, a gente quer carregar o deles, a gente não dá conta nem do guarda-chuva da gente. E o quanto a gente tira do outro a dignidade e a possibilidade dele evoluir e aprender com aquelas dores que estão na vida dele. Porque a gente se acha superior. Eu sou super poderosa. Eu carrego o meu guarda-chuva. Eu fiz isso muitos anos. Eu fiz isso muitos anos. Sim. Não dava conta nem do meu guarda-chuva, muito menos dos outros. E o que aconteceu? Chegou um momento que eu não suportei mais. Meu guarda-chuva despencou. E como é que a gente vai querer ajudar alguém se a gente não está inteiro? Se a haste do nosso guarda-chuva não está inteiro? Firme. Total. Né? E na vida da gente, a gente exerce várias funções, vários papéis. Só que eu sempre bato na mesma tecla e vou sempre falar sobre isso, porque a minha história de vida, acredito que a tua, da minha mãe, da minha avó e a reticência da maioria das mulheres. Nós vamos para um relacionamento na fantasia, sonhos, contos de fadas. Começamos a viver, a conviver, trocar, né, o creme dental ali, dividir. E nós vamos deixando cair as máscaras, as sombras aparecem, as nossas e as do outro também, mas a gente só enxerga as do outro, porque nós somos perfeitos, né? Nós somos. Era assim que eu me via também. Eu sei que eu tinha falhas, mas eu via muito mais as falhas e os defeitos do outro do que as minhas. Então a gente vai para esses relacionamentos na expectativa de que vai ser feliz para sempre. Quando começa a aparecer os problemas, a gente, mulher, eu fui fazendo isso, fui indo para um lugar que não era o meu, que nunca deveria ter ido, fui assumindo tudo e todos, e aquele marido mais se tornou um filho do que marido da minha vida. E eu vice-versa, ao invés de mulher, mãe. Como é que o relacionamento vai dar certo? Exatamente, a gente adoece por carregar demais. E óbvio, chegou um momento da minha vida que eu não aguentei. Não foi só o relacionamento que me sobrecarregou, foi tudo que foi experiência que me... Mas, onde é que estava o nó? Lá na infância, as dores da minha criança, porque eu fui na criança, com a criança no comando, para relacionar-me com a vida. Uhum. Então, a pergunta que sempre eu faço, quem em mim está para a vida, para as relações? O que tem em mim que atrai as pessoas? O que eu gostaria que as pessoas falassem sobre mim hoje? O que eu gostaria de ouvir? E eu preciso estar adultecida bastante para eu também saber receber e ouvir aquilo que as pessoas vão dizer de mim que não é bom. Porque é só eu ouvindo isso para eu mudar e me melhorar. Só que se eu sou uma pessoa rígida que não aceito crítica por me achar perfeita e superior demais, eu vou continuar sendo exatamente essa pessoa que vai repelir os outros. Então, nós temos que ser gostosinhos. Sim. Como diz a nossa professora, né, Luana? Claro que a gente não vai conseguir ser isso o tempo inteiro. A gente vai ter momentos no dia a dia da gente que a gente vai estar azeda. Isso faz parte. Eu tenho isso, você tem isso, todo mundo tem. Mas é possível a gente se autoanalisar diariamente
E se enxergar nessas relações, antes de eu olhar para o outro e apontar o dedo para ele, eu olhar para mim, o que é que eu estou fazendo que está provocando uma situação de conflito, de repelência. Uhum. E o que eu posso fazer diferente. Porque o outro é do jeito que ele é, com o que ele tem. O que eu faço com o que ele faz é problema meu, não é dele. Sim, total. Uma coisa, né, que é bem simples, independente das funções que a gente desempenha. É muito simples. Não é fácil, mas é simples. Que é você olhar para a humanidade do outro. Assim como você foi uma criança que viveu os seus próprios condicionamentos, dos papais, dos cuidadores, que também foram crianças, que também viveram seus próprios condicionamentos, a gente consegue olhar para o outro pela humanidade dele, não exigindo dele que reconheça a nossa perfeição, né? Mas o movimento de entender que ele também é falho. E exatamente isso, que eu preciso mudar na minha conduta, na minha postura, para que isso não me afete, para que isso não me faça querer ficar distante daquela pessoa. Justamente porque se essa pessoa trouxe para você uma resistência, trouxe uma tensão, ele é seu professor, é o professor da vez. É uma relação que você precisa viver esse aprendizado, senão vai aparecer outras. Enquanto você não concluir esse aprendizado, vai aparecer outras. Ó o Du falando aí, pensa no homem azedo às vezes. É isso mesmo. Eu costumo brincar com meu marido que eu sou um docinho, azedo, estragado. E nós somos, né, Luana? Todos nós temos isso, porque isso é da gente. Só que a gente pode, quando a gente começa assim, ó, a olhar para a nossa história, acolher com amorosidade, nos acolher, nos compreender, isso a gente faz através do autoconhecimento, terapia, mentoria. Quando a gente começa a praticar a gratidão, o autoacolhimento, a aceitação e a gratidão, nós vamos nos tornar cada dia menos azedos. Uhum. Porque a gente vai olhar para a vida da gente no agora, para as facilidades que a gente tem, e vai olhar para a história dos pais e dos antepassados, e vai olhar para as lutas que eles tiveram para que a gente estivesse aqui hoje. E a gente vai sentir vergonha de acordar um dia lindo de sol, com saúde, com as facilidades que a gente tem, e a gente ainda se sentindo do jeito de estar azedos para a vida e para as relações. E a gente começa a olhar para a gente e olhar para o outro que está conosco. E eu tenho feito muito esse exercício quando a Alessandra traz em todas as aulas. Como é que está o teu relacionamento em casa? Eu tenho olhado muito para isso, porque às vezes a gente quer ser gostosinha e atraente lá fora, e eu falo isso no sentido de eu estar levando algo bom para as pessoas. Eu quero ser vista como alguém atraente lá fora, mas aqui dentro de casa eu sou uma demônia. Uhum. Aqui dentro de casa eu não tenho paciência. A paciência que eu tenho com os clientes lá para tratar, eu não tenho com o marido aqui. Eu não tenho com filhos. E de onde é que eu tenho que começar? O que eu estou esperando deles que eu ainda continuo reclamando aqui? O que está me azedando? Do que eu estou precisando? Eu preciso fazer essa reflexão. Uhum. E eu preciso me tornar a pessoa com quem eu quero me relacionar. Primeiro eu. Tudo tem a ver comigo. Tudo sempre tem a ver comigo. Tem pessoas mal-humoradas no caminho, na vida? Tem muitas, muitas. Mas a gente não sabe de onde ela vem e o que ela carrega com ela. Que eu já tratei em mim. Que eu já compreendi, mas que ela ainda não. Sim. E quando as pessoas, a maioria delas, né, Luana, vivem relacionamentos e vivem na vida olhando só para fora. Só para fora. E quando eu olho só para fora, eu não me permito me enxergar, me compreender para eu me equilibrar emocionalmente. Sim, total.
Então, nós somos, por aí afora, cactos. Aham. Aham. Cactos que repelem. Então, a reflexão é essa. Com que postura a gente está na vida e nos relacionamentos? O que eu espero receber do externo o tempo inteiro, que nem eu mesma faço por mim? Uhum. Eu quero que o outro me dê um ombro, que o outro me escute, mas eu não me permito parar e me escutar. E a Uhum. meditação traz isso pra gente. É eu sentar na sombra de uma árvore, na beira do mar, sentir a brisa do vento, ouvir o barulho das folhas e me conectar comigo mesma e com Deus. E a vida das pessoas, quando a gente olha, é um piloto automático que olha só para o externo, só para o externo. Se a gente fizer tiver esses momentos que seja de 5 minutos por dia, já vai nos ajudar muito. Muito vai ficar gravada. Pode assistir depois e pode enviar para as pessoas do teu convívio aí também para ajudar mais pessoas a refletirem sobre isso. Sim. Né, Luana? Então, assim, eu fiz algo assim que mexeu muito comigo no dia do meu aniversário esse ano. Eu trabalhei na mesma escola por 30 anos, no Rio Aham. Grande do Sul. Felipe, querido, bem-vindo aí. E durante esses 30 anos eu fui diretora por 2 gestões, por 6 anos lá. E claro, né? Eu sempre fui uma mãe muito autoritária. Tive que dar conta de muitas coisas, dos filhos também. Então, eu sempre fui muito autoritária. No meu tempo de gestão, deu tudo muito certo, teve sucesso. Mas hoje eu olho para trás e eu penso assim, quantas coisas poderiam ter sido feitas diferentes e quantas vezes eu me tornei um cacto para muitos lá dentro. Uhum. E num grande grupo a gente vai ter pessoas que se atraem e pessoas que se repelem. Nós somos energia. Isso tem a ver também com a energia de cada um. A gente entra em sintonia boa ou ruim. Mas depois de todo esse tempo, depois desse conhecimento na visão sistêmica do autoconhecimento, eu fui começando a me compreender e a olhar para as minhas relações também no meu trabalho lá. E no dia do meu aniversário, nós temos um grupo das professoras aposentadas daquela escola. E no grupo, eu chorando aqui, eu mandei mensagem para todas elas, pedindo, não pedi desculpas, mas dizendo que sinto muito por muitas vezes eu ter sido uma pessoa muito autoritária, muitas vezes insensível, porque a gente quer que todo mundo nos autorize, que todo mundo nos aprove, nos aceite como a gente é o tempo inteiro. Eu quero Uhum. ser vista como uma pessoa maravilhosa o tempo inteiro. E não é assim que funciona. Uhum. Porque eu posso ser uma pessoa simpática, agradável para você, mas eu posso não ser para outra que está com você aí e tá tudo bem, não tem nada errado com isso. Mas a gente quer ser colocada num pedestal. Então, no dia do meu aniversário, eu fiz isso. E aquilo me trouxe, assim, muita leveza. E o quanto a gente continua, às vezes, sendo cactos. Então, isso, eu tenho olhado para isso sempre. E, às vezes, aqui em casa, sim, nós somos azedos. Alguma coisa nos tira do sério. Por quê? Porque nós queremos que seja do nosso jeito, no nosso tempo. Uhum. O que me azeda em casa é que o outro não faz do jeito que eu quero. Uhum. É ou não é assim, Luana? Total. Ó, e o autoritarismo, né? Ele é um dos movimentos do excesso de controle, né? Sim, E sim, a sim. gente viveu, né? A gente viveu isso, né? É, uma coisa que você trouxe aí que tocou aqui em mim foi sobre esse movimento. Ó, o Edu tá se despedindo, né? Um abração para você, Edu. Obrigada pela sua presença. É, uma coisa, né, muito importante que você trouxe desse movimento da reconciliação. Esse sinto muito num grupo,
não foi para não foi para mostrar a maioridade, não foi nada disso, né? A reconciliação interna, a paz, essa busca do autoconhecimento de reconhecer que sim, eu falho. Sim, eu fui cactus na vida do outro, só que olha só a dinâmica de um cactus. Quando a gente espeta a mão em um cactus ou quando a gente se machuca com um cactus, a gente ainda vai sentir a dor de tirar o espinho. E ali, nesse movimento, né, quando a gente está no movimento de talvez de expelir, é a hora da gente, eu vejo a reconciliação como esse momento de tirar o espinho da gente e do outro. É um movimento de cura na vida de quem se rende, de rendição, e na vida do outro, de quem foi tomado e ferido por aquele cactus, né? Então não é um movimento lindo. E exatamente o movimento de reconciliação, ele só é possível quando a gente faz um movimento anterior, que é de incluir, é de fazer a inclusão dentro do nosso coração, de aceitar a nossa imperfeição, aceitar a imperfeição do outro. Então, esse é um movimento muito rico para relações de forma geral. Sim. Não só dentro do relacionamento afetivo, né? Mas dentro de todos os contextos. Da gente entender que enquanto há vida, esse é um lema que eu tenho, tá, Dolores? Enquanto há vida, há tempo. Não importa quanto tempo passou que aquele espinho estava lá. Não importa. Enquanto há vida, há tempo. Para reconciliar, para incluir, para amar livremente. Entender? E é libertador, né? E é libertador. Total. E algo assim que eu tenho trazido muito, por trás de alguém que é muito cactus, por trás de alguém que repele muito, existe uma criança em profundo sofrimento, precisando da compreensão, precisando do aconchego, do acolhimento, sempre. Por trás de alguém muito agressivo, existe uma criança em sofrimento. Então, a gente olha, no primeiro momento, a gente olha, julga e condena. Porque a gente não sabe o que cada um carrega dentro de si. Quando a gente começa a ter um olhar um pouquinho além, mais humano, a gente vai conseguindo compreender. E a gente precisa começar pela gente. Sim. Pela gente. O que me faz ainda ser uma pessoa repelente? O que eu preciso curar em mim? Eu não vou curar o outro. Eu preciso curar em mim. O outro pode aprender comigo, diante da minha postura, da minha reação, do meu comportamento, mas eu preciso curar em mim. Sim. Então, acho que a nossa live foi assim, de profundas reflexões, de aprendizados. Foi um prazer imenso estar com você aqui, Luana. Espero que a gente possa repetir outras vezes, né? Trazendo temas assim importantes, que tudo é importante. A live vai ficar gravada aí no meu Instagram, depois a Luana posta no dela também. E a reflexão é essa, né, Luana? O que a gente pode fazer a partir de agora para sermos pessoas mais atraentes? A começar por nós. Total, total. Gratidão, Dolores, por compartilhar aqui esse momento com você. Eu gosto muito de olhar, né, para tudo isso como um grande aprendizado. Saio daqui muito melhor do que eu cheguei, certeza, com coisas mexidas dentro de mim. Porque quando a gente fala, a gente escuta. E aqui, estando em presença plena, com atenção, com foco onde a gente está, a gente também aprende muito com o outro, né? Então, gratidão por essa oportunidade de crescimento, tá? E pode contar comigo, sim. Em outros momentos, vamos estar junto aí. Vamos sim. Vamos embora. Eu que te agradeço, sim, a participação. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aí ao vivo com a gente. E agradecemos também aqueles que assistirem a live depois, que muitas pessoas não conseguem estar presentes, mas assistem depois. Estamos aí, né, Luana? Para quem precisar de uma orientação, para quem precisar
dê auxílio nessa jornada do autoconhecimento, a gente se põe à disposição para vocês. Um beijo grande no coração de cada um. Feliz resto de semana aí. E semana que vem a gente se vê de novo. Beijo, beijo. Combinado. Beijo, tchau. Tchau.